A gente vê muito assodamento em torno dessa questão da Venezuela. Natural que os jornalistas tenham pressa ali da notícia, de dar a notícia, mas a diplomacia ela é lenta, ela tem o seu tempo. E muita gente, principalmente esses mais apressadinhos, querem logo tirar conclusões. Vejamos aqui essa notícia de O Globo, de agora a pouco, que diz: França, Espanha e Estados Unidos respaldam estratégia do Brasil, Colômbia e México para conter crise na Venezuela. E finalmente é o próprio Maduro que anunciou que vai ao Tribunal Supremo de Justiça para apresentar as atas eleitorais que ele diz ter em mão. Agora, porque os Estados Unidos e parte da União Europeia, principalmente a Espanha e França, colocam suas fichas na ação do Lula e do Obrador do México e do Gustavo Petro da Colômbia para encaminhar essa questão. Porque ninguém quer ali criar um barril de pólvora na Venezuela. Todo mundo conhece a tensão, em que aquele estado vizinho ao Brasil vive atualmente. E os Estados Unidos têm uma responsabilidade, além naturalmente da sua oposição férrea ao regime, que é conservar ali uma área tranquila, porque ali é onde está a maior reserva mundial de petróleo. Não esqueçamos disso jamais. E os Estados Unidos precisam muito do petróleo. Agora, que inclusive já entabulou negociações com o Maduro para facilitar muitas daquelas sanções. Aquilo ali não andou muito por causa da paixão eleitoral, mas é claro que eles vão voltar a falar no assunto. Só estão aguardando o momento exato. Mas vejamos essa notícia de O Globo, como é que o jornalista aqui, a Eliane Oliveira, tomou essa informação. Aqui tem as fotos do Lula, do Urrutia, que é o candidato da oposição, que se diz vencedor. Tem o Maduro, que também se diz vencedor, que é o presidente atual. Tem o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, e o López Obrador, presidente do México. O mais recente apoio à estratégia de Brasil, Colômbia e México, diz esse material de O Globo, que defendem a divulgação das atas eleitorais e uma solução negociada para a crise na Venezuela, foi articulado em uma conversa telefônica entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o chanceler espanhol José Manuel Álvares. Juntamente com Estados Unidos e França, agora a Espanha respalda a linha de atuação dos três países. Para integrantes do governo brasileiro, o suporte desses países qualifica a posição do Brasil, que evita emitir opiniões antes de conhecer os dados dos boletins de urna. O governo do presidente Lula tem sido pressionado internamente e por parte da comunidade internacional a agir de forma contundente em defesa da democracia na Venezuela. Essa é a posição da mídia. A mídia, sempre apressadinha, sempre ali assodada, quer que, de qualquer maneira, haja uma solução, que o Lula produza ali um tipo de solução negociada para a crise, ou que rompa com Maduro. Essa que é a grande verdade. Mas não vai acontecer isso, porque o Lula não é um irresponsável. Como não são os Estados Unidos, não é a Espanha, não é a França, e muito menos os outros dois presidentes populares, que são o López Obrador do México e o Gustavo Petro da Colômbia. Então isso vai demorar mais algum tempo. Agora, enquanto isso, é bom também que a gente se acautele com algumas notícias que correm na imprensa. Eu vejo, por exemplo, eu vi hoje isso na Globo News,
um correspondente de Nova York dizendo que os Estados Unidos tinham reconhecido o governo entre aspas, não é, porque ainda não foi declarado eleito, do Urrutia, o González Urrutia, ou mais precisamente do Edmundo González Urrutia, que diz ter ganho a eleição e que o Maduro, né, o presidente, que também diz ter sido eleito pela maioria dos votos, mas que também ainda não apresentou as tais atas eleitorais. Mas vejamos aqui, o jornalista disse que tinha reconhecido, não é? Eu não entendi bem, porque aquele pessoal da Globo é muito bem informado. E eu não sei porquê, ele desconsiderou a notícia que não foi de uma semana ou um mês, não, foi de segunda-feira. O que diz essa notícia aqui? Estados Unidos esclareceu que não reconhece Edmundo González como presidente venezuelano e pede transição. E quem é que fala aqui pelos Estados Unidos? É um cidadão chamado, não é? Matthew Miller, simplesmente porta-voz do Departamento de Estado. Ah, mas isso aqui pode ser uma notícia falsa, pode ser uma fabricação, uma desinformação. Não, não é. É da agência F de notícias, uma grande agência da Espanha, muito respeitada internacionalmente, inclusive pela chamada, né, comunidade internacional. Então ele dá uma frase aqui do Matthew Miller. Ainda não estamos nesse ponto, ou seja, de reconhecer o presidente. Estamos ainda em contato com nossos sócios da região, especialmente Brasil, México e Colômbia, para encontrar um caminho a seguir, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller. Enquanto isso, o Maduro vai lá apresentando, né, suas versões dos fatos. Inclusive, ele diz ter sido vítima de do que ele chama de golpe cibernético. E dentro desse golpe estava ali o que ele chama de uma conspiração do WhatsApp. Aqui é uma notícia da Telesul, que é a rede estatal venezuelana, dizendo: presidente da Venezuela ratifica que o WhatsApp é um sistema de espionagem. E mais lá embaixo anuncia: presidente da Venezuela confirma que comparecerá à sala eleitoral do Tribunal Superior de Justiça do país, que é uma espécie de Supremo de lá, não é? Mas a gente vai aqui e já vê essa notícia, né? Já disse ao Polo Patriótico, que é a aliança de governo, né? Que se preparem para que entreguemos 100% das atas que estão no nosso poder, anotou Maduro. O presidente eleito da Venezuela, Nicolás Maduro, assegurou esta terça-feira, que foi ontem à noite, né, que assistirá ao Tribunal Supremo de Justiça sexta-feira próxima e apresentará 100% das atas originais. E instou aos demais ex-candidatos a acatar a citação do Poder Judiciário. Isso aqui é uma provocação com o González, né, Urrutia González, ou González Urrutia, que se negou a comparecer lá, alegando razões de segurança pessoal. Mas a notícia é essa: a gente não pode se precipitar, não é? E exigir que a diplomacia caminhe rapidamente, porque é difícil. A gente não pode exigir que a diplomacia não siga os seus protocolos. E, principalmente, sinta o clima político, esse sim, que é fundamental nesta hora da análise política, que muita gente não está levando em conta.